Olá, tudo bem com você? Eu sou Robert Cronos e hoje a gente vai falar como que deveria ter sido o final de Game of Thrones. Então fica comigo até o final desse vídeo porque esse vídeo vai te surpreender muito. Olá, eu sou Robert Cronos, escritor, tá? Muito fã de Game of Thrones, como eu estava explicando aqui nesse vídeo, e basicamente o final de Game of Thrones foi muito decepcionante, igual eu estava falando lá. E ele foi tão decepcionante que várias teorias foram criadas de como poderia ter sido um final que fizesse jus à série como um todo e que a série terminasse ali com um gostinho de quero mais, o que realmente não aconteceu. Então vamos discutir aqui hoje como é que deveria ter sido um final foda pra caramba se eles tivessem tido o cuidado necessário, beleza? Bom, vamos começar. Primeiro eu preciso que você imagine que a 7ª temporada foi perfeita. Perfeita entre aspas. Porque assim, até a 6ª temporada, você vinha tendo ali alguns tropeços, mas a série tava legal, ela tava super em alta. Você lembra como é que você tava se sentindo lá no final da 6ª temporada? Cara, minha cabeça tava simplesmente explodida, eu tava louco pra saber o que ia acontecer. Primeiro a teoria do Bran. Você lembra que aquela teoria que dizia que pelo fato do Rei da Noite ter marcado o Bran lá no sonho verde, permitiu com que ele entrasse dentro da caverna do Lorde Corvo de Três Olhos? Pois é, isso deveria ser a conexão necessária para permitir que o Rei da Noite atravessasse a muralha. Então a 7ª temporada deveria se focar, em uma parte dela pelo menos, em mostrar como seria possível o Rei da Noite atravessar a muralha agora que a magia dela não funcionava. Principalmente depois que o Bran saiu, entendeu? O Bran estava lá dentro, o Rei da Noite foi atrás dele na caverna, depois ele seguiria o Bran através da muralha. E você vai entender por quê. Você ter mostrado durante a 7ª temporada, principalmente ali, na época em que o Sam ele estava na Cidadela, olha, ele podia ter pegado um livro, lido, olha, então quer dizer que existe aquela teoria da luminífera, beleza? Vamos chegar nessa parte. Mas ele poderia ter criado alguma conexão com essa questão da luminífera que a Melisandre usou lá na 2ª temporada. Isso já iria criar aquela arma de Chekhov, que eu estava falando no outro vídeo, que iria fazer essa ponte. Primeiro, ele ia estar lendo, opa, peraí, e aí, paralelo a isso, ele ia fazer toda aquela questão do Jon Snow. Então, quando ele chegasse pro Bran para falar, olha, o Jon Snow é o verdadeiro herdeiro dos Sete Reinos. E aí ele ia chegar pro Bran e falar, e também tem essa questão da arma. Aí o Bran, em uma visão dele, ó, pra você ver, naquela hora lá, eles poderiam criar dois diálogos. O Bran iria, através de uma visão verde, ver e falar, olha, realmente isso aqui pode destruir o Rei da Noite. E aí seria toda essa questão ali da luminífera que faria conexão com a Melisandre, tá? E aí essa seria o primeiro gancho, o primeiro recurso narrativo que iria linkar com toda a questão que envolveu o Rei da Noite no final, porque ele deveria ter sido o grande vilão. Se o Rei da Noite tivesse sido o grande vilão do final, né, o último confronto teria sido muito mais épico. Isso porque aquele plano da série de fazer com que o Jon Snow fosse até o outro lado da muralha para convencer a Cersei, gente, aquilo criou uma série de problemas tão grande e foi esse o ponto de ruptura entre o que Game of Thrones poderia ter sido e o que ela foi de fato. Porque este ponto, naquele episódio 6 da 7ª temporada, foi que criou essa bagunça toda. Porque os produtores eles pensaram, olha, a gente precisa dar um dragão pro Rei da Noite. Como é que a gente faz isso? Fazendo essa bananada toda. O ideal seria eles não terem dado esse dragão. Se você tivesse conectado com a questão da marca do Bran, para fazer com que o Rei da Noite passasse a muralha, ele não ia precisar necessariamente de um dragão, porque ele ia atravessar, e aí vocês vão entender por que esse dragão faria muito mais sentido ele matar ele um pouco mais pra frente. Aí beleza, no final da 7ª temporada, o Rei da Noite de alguma forma atravessa a muralha, e aí você teria o Beric e o Tormund lá vendo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E aí, não ia ter aquela destruição toda, porque gente, pensa comigo, os caras estavam lá na torre. Se o Rei da Noite destrói a torre, então, tecnicamente falando, os caras deviam ter morrido ali. Mas o ideal é, eles viram, ai meu Deus, o Rei da Noite chegou, corriam pro sul pra poder avisar o Jon Snow. E aí, no começo ali, o Sam poderia ter virado pro Jon Snow e falado assim, tipo de uma maneira despretensiosa, Jon Snow, tem uma possibilidade de a gente destruir o Rei da Noite que eu descobri lá e o Bran viu na visão. É através de uma espada mágica. Vamos supor assim, vamos só supor a ideia de uma espada que ele teria que forjar, que seria a luminífera. E aí ia contar toda aquela história ali da Nissa e do príncipe que foi prometido. Se você já leu os livros, você sabe dessa teoria. Eu vou deixar aqui embaixo um livro lá no canal da Carol Moreira,
que, um abraço Carol Moreira se você viu esse vídeo, onde ela falava sobre essa teoria, que é muito interessante. Na série eles abandonaram completamente, mas eles poderiam ter resgatado isso lá na 7ª temporada para poder ir criando esses links e iria fechar tudo de uma maneira bem mais bem encaixada, entende? Então, capítulo 1, ok, chegou todo mundo no norte, vamos nos preparar para a guerra. Capítulo 2, sensacional, é o melhor capítulo da 8ª temporada, de longe, assim, disparado, justamente porque você tem diálogo, você tem aquela construção, você tem aquela coisa tipo, poxa, mano, a gente vai morrer, sabe? Esse é nosso último dia. Ai, meu Deus, que tristeza. Tava todo mundo com essa agonia. E aí terminou com os White Walkers chegando. Então até ali tava assim... Se eles tivessem resolvido essa questão desses ganchos, dessas armas de Chekhov antes, eles já teriam tido um segundo episódio que as pessoas já iriam ficar com o cu na mão. As palavras, mestre, as palavras... Bom, chegou o capítulo 3 da 8ª temporada. Vamos esquecer o fato de que os produtores diminuíram as temporadas de 10 para 7 e 6 na 7ª e 8ª temporada, respectivamente. Mas tudo bem, é assim mesmo. Vamos seguir essa mesma lógica, beleza? Então, Game of Thrones, qual que era o legal da série? Aquela atmosfera de perigo. Você lembra quando o Ned Stark tava ali correndo um grande perigo em Porto Real? Que você ficava com aquela agonia, que não passava nem Wi-Fi? Você sabe o que eu tô falando. E isso é legal nos livros. E é uma coisa que eu prezo muito assim enquanto eu tô escrevendo, porque você criar essa atmosfera de perigo faz com que as pessoas gostem mais da série, sabe? E é o que tava em voga, o que tava em alta ali, principalmente no começo do 3º episódio. Coisa que morreu no 4º, no 5º e no 6º, justamente porque você já não tinha uma ameaça tão grande. Então essa atmosfera, ela precisaria continuar. Então dessa forma, spoiler do que eu vou falar mais adiante, os White Walkers deveriam ter derrotado o Winterfell durante a batalha. Então eles deveriam ter vencido o Winterfell para fazer com que os personagens principais corressem para o sul. A Cersei, por outro lado, ela ia falar não, do mesmo jeito, ela não ia querer participar. O Jaime teria rompido com ela, ok, vamos manter essa parte. O Euron Greyjoy ter ido buscar a Companhia Dourada, vamos manter. Cersei, fica tranquila porque a sua hora vai chegar. Então, beleza, começou a batalha, Daenerys ainda tem os 3 dragões. Jon Snow fica com um, Daenerys com outro. Quem queria ficar com outro dragão? O Bran. Então, isso já iria linkar com uma outra teoria super interessante do Bran largar dragões. Seria, cara, mano... calma. E aí... Uma vez que isso acontecesse, o Bran ia largar o dragão e ele ia ser o primeiro a atacar, porque faria muito mais sentido do que eles colocarem os Dothraki lá pra correr, porque a Melisandre colocou fogo, inclusive a Melisandre teria aparecido, então vamos manter isso no começo do episódio, hein? Ó, vamos lá, calma que eu tenho que concentrar aqui para as informações não fugirem. Mas o Bran iria largar o dragão. Na hora que ele larga o dragão e chega, ele ia surpreender com um exército imenso de White Walkers. E o que o Rei da Noite ia fazer? A mesma coisa que ele fez lá na 7ª temporada, porque faria mais sentido ele chegar e atacar de uma forma que fosse surpreendida do que lá, porque o Drogon, na 7ª temporada, se você lembra, ele estava parado, era só ele chegar, já que ele tinha essa capacidade de fazer isso, ele atacou o dragão em movimento, meu pai. Não, mas tudo bem. O Bran chega largando, eu tô voando num dragão, morreu. O dragão morreu, Rei da Noite ressuscita. Durante o episódio. Sim, durante o episódio. Foram 1 hora e 20 minutos. Dava pra fazer isso. A atmosfera de perigo ia crescer enormemente. Todo mundo ia ficar, meu Deus. Ai, meu Deus. Todo mundo ia ficar morrendo de medo. E beleza. Aí os White Walkers iam começar a avançar. E nessa hora, a Daenerys e o Jon Snow ia ficar tipo, what? Isso sem contar toda aquela construção que eles deveriam ter feito. Se você quiser que eu fale exatamente como deveria ter sido a estratégia de Winterfell para segurar os White Walkers de uma maneira mais eficiente, comenta aqui embaixo que eu vou chegar lá, beleza? Só que se eu for chegar nesse assunto e for pegar esse adentro, vai demorar muito, o vídeo vai ficar muito longo. Não é a pretensão aqui. Então beleza, durante a batalha você teria as mortes de... Eu vou elencar aqui os personagens que deveriam ter morrido. Aqueles que morreram de fato, como Beric Dondarrion, Lyanna Mormont, Ed Doloroso e Melisandre deveriam ter morrido. Com a questão de que o plot da Melisandre com a Arya deveria ser mantido, dessa questão de olhos verdes, azuis, que não sei o quê. E o que a gente diz pro Rei da Noite? Not Today. O Not Today ele poderia funcionar tanto para eles matarem o Rei da Noite, quanto o Not Today do hoje ele não morre, entende? Nesse sentido. E aí, no caso, ia ter a questão da Luminífera. A Melisandre ela ia voltar a essa ideia da Luminífera, ela ia deixar no ar. Então você já iria ter 3 links falando da Luminífera, você já teria essa construção, essas armas de Chekhov ali colocadas para esse assunto ser utilizado um pouco mais para frente. E eu vou chegar lá também. E lógico, o Ser Jorah morria protegendo Daenerys, pelo fato de que ele já deveria ter morrido há muito tempo, mas aí, né, a gente aceita porque vamos aceitar, enfim. Só que aí personagens como Ser Davos, Sam, talvez a Gilly e a própria Missandei deveriam ter morrido neste episódio.
Dessa forma, você teria um pouco mais de peso para esses personagens que ficaram um pouco meio sem função depois. Sem contar que a Missandei morrendo criaria uma questão de deixar a Daenerys já caduca, entendeu? A questão da Mad Queen poderia ser mantido mais ou menos ali, mas de uma forma um pouco mais bem elaborada, tá? E eu vou chegar lá também. Só que assim, um outro personagem que deveria ter morrido é a Brienne. Brienne deveria ter morrido protegendo o Jaime. Você imagina que foda a Brienne, que foi ali coroada, que tá todo mundo imaginando que ela iria morrer no próximo episódio. Se ela morresse de fato, heroicamente, protegendo o Jaime pra impedir que ele morresse. Véi, seria lindo, seria uma cena linda, em slow motion, igual foi a morte da Ygritte lá na 4ª temporada, você lembra? Brega, mas beleza. E aí a Brienne ia morrer protegendo o Jaime durante a fuga. Eu vou chegar nessa parte da fuga ainda. Porque ela seria ali a última defesa, vamos dizer assim, contra os White Walkers, assim que eles derrotassem o Winterfell. Aí beleza, aconteceu a questão lá. O Jon Snow, ao invés dele ficar gritando com o dragão do Rei da Noite, pois o dragão iria estar separado do Rei da Noite, ou ele poderia estar lutando com outro dos dragões lá. Só que aí o que acontece? O Jon Snow, ao invés dele ficar lá gritando com o dragão, ele estaria evacuando o Winterfell, porque eles falaram, cara, não vamos conseguir vencer, então vamos embora. Então outros personagens como Sansa, Tyrion e Cão de Caça, enfim, esses outros que sobreviveram, todos já estariam correndo e a Arya, na hora que ela chegasse para matar o Rei da Noite, não iria conseguir. De alguma forma, eles teriam que pensar ali, né, de alguma forma que eles fizessem isso de uma maneira interessante, porque Theon iria morrer protegendo o Bran e a bomba que iria explodir, iria fazer ruir completamente as expectativas dos fãs, iria deixar os fãs completamente desolados, mas todo mundo apaixonado pela série é se o Bran morresse e o Rei da Noite vencesse a Batalha de Winterfell ali. Se isso acontecesse, meu amigo, eu falo e reafirmo com você. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo ia manter o mesmo interesse pela série, porque você iria ter mantido a atmosfera de perigo e eles iam perceber que não é porque eles são os principais que eles iam vencer, da mesma forma como Game of Thrones fazia antes. Inclusive tem um vídeo interessante da Mika onde ela fala sobre essas armaduras que os roteiros da série começaram a criar para proteger os personagens principais e eu particularmente não gosto. Beleza, Arya fugiu, Brienne morre, protegendo ali, né? Falando, não, corre, Jaime, vai embora, que não sei o quê, eu te amo, mas vai embora, melodramaticamente falando, mas beleza. Aí os White Walkers vencem, Daenerys, seus dragões, Jon Snow, e os exércitos vão embora. Aí todo mundo fala, a gente precisa ir pro sul, porque ele vai continuar marchando e ele vai chegar em Porto Real. O Rei da Noite tinha que ter chegado em Porto Real, cara. Se o Rei da Noite tivesse chegado em Porto Real, não sei se você lembra, mas na 2ª temporada, a Daenerys teve uma visão onde o Trono de Ferro tava lá, caindo neve, e aí você tinha o Trono de Ferro destruído, e aí isso significaria que iria criar essa conexão. A Daenerys estaria próxima ali do Trono de Ferro, só que ela não teria acesso a ele de fato. Pois é, aí Cersei passa a ser o foco, mas não como a grande vilã. Ela passa a ser uma potencial aliada, mas ela não iria ceder de jeito nenhum. E aí que a gente chega no 4º capítulo, no 4º episódio. Os personagens chegam no sul, né? Eles chegam lá em Pedra do Dragão e tentam ao máximo convencer a Cersei, você precisa ajudar. Cersei, meu Deus, Cersei, você precisa ajudar. Teria aquela conversa ali da Cersei com o Tyrion, enfim e tal. Você eliminaria completamente o ataque lá do Euron Greyjoy. Você eliminaria completamente todas aquelas baboseiras que aconteceram para tentar fazer com que a Daenerys se tornasse a Mad Queen. Tudo aquilo ali iria ruir, iria cair por terra. Só que assim, a Cersei ela não ia ceder, a Daenerys ia ficar puta e ela ia subir no dragão, doida pra poder atacar a Cersei. Só que, na realidade, durante o 4º episódio, você teria a construção dos personagens tentando invadir o Winterfell pra fazer com que a Cersei cedesse, vamos dizer assim, enquanto a ameaça do Rei da Noite continuava descendo. Lembra do mapinha que tava ficando azul? Rei da Noite continuava descendo. Cersei não cede, a Arya fala, vou matar ela. Agora que eu vou matar ela, eu vou acabar com essa mulher, eu vou pegar ela pelos caminhos. Mentira. E aí a Arya iria tentar entrar lá, só que ao invés da Arya, quem iria entrar de fato seria o Jaime e o Cão de Caça. O Cão de Caça para você ter o Clegane Ball, porque tava todo mundo querendo. E o Jaime, porque o Jaime iria finalmente resolver a questão da teoria do Valonqar. Se o Jaime chegasse e fosse ele quem matasse a Cersei, Jaime mata o Qyburn. Beleza, tchau Qyburn. Para distrair o Montanha, o Cão de Caça chegava, lutaria contra ele, Clegane Ball, os dois morriam. Cersei e Jaime se encontrariam, Cersei não quis ceder, Cersei estava louca, não estava acreditando na ameaça do Rei da Noite, Jaime fazia o quê? Iria matar ela e iria cumprir a profecia do Valonqar, que na série foi um pouco abandonada. Na verdade, na série abandonou a teoria do Valonqar, mas nos livros segue firme. E iria começar a criar todas aquelas conexões que a gente desde o começo estava louco para fazer com... Episódio 5, Rei da Noite chegou no sul. Seria perfeito o Rei da Noite atacar a frota do Euron Greyjoy com os dragões, com o dragão dele, porque ele ainda ia ter o dragão, lembra? O dragão do fogo azul.
ele ainda iria destruir ali a frota do Aeron Greyjoy, que tava se achando bambambam, achou que ia atacar a Daenerys e iria morrer ali. Beleza, acabou, tchau pra você, Aeron Greyjoy. Continuamos a série. Você entende como é que ter mantido o dragão com o Rei da Noite foi importante? Porque aí ele teria conquistado em Winterfell o dragão, e aí você ia falar, porra, mano, o cara tem a merda de um dragão, e agora o que a gente vai fazer? E aí, o capítulo 5 terminaria justamente com essa cena do Jaime matando a Cersei e depois o Rei da Noite chegando ali nos portões de Porto Real, depois do Jaime ter matado a Cersei, e ele iria liberar e falar, gente, pessoal, podem vir, pode entrar, que a gente vai resolver essa questão. E aí Porto Real ali naquela situação iria começar a ser massacrada pelos White Walkers. Começa, enfim, o 6º episódio de Game of Thrones, a gente teria uma série de acontecimentos. O ambiente em si iria ficar mais escuro por conta do inverno. Você teria a sombra do dragão, fazendo alusão àquela visão que o Bran teve. O dragão que seria o dragão do Rei da Noite e não da Daenerys. Olha pra você ver que interessante. Você teria o Rei da Noite massacrando a população completamente tipo, depois deles terem derrubado o portão de alguma forma, depois daquele dragão ter queimado ali, eles iriam correr para poder entrar ali, os generais e o Rei da Noite e o seu exército, eles iriam invadir a cidade de Porto Real. Você teria uma batalha dos dragões nos céus. Bron morre de alguma forma, porque na verdade era pro Bron ter morrido há muito tempo, a série resolveu manter ele completamente sem função, aquilo ficou completamente bizarro, mas tirou o Bron, tchau pra você, vamos continuar. Você teria pessoas usando fogo vivo para tentar atacar os White Walkers e percebendo que fogo vivo não tinha ação contra eles também. Outro dos dragões da Daenerys morreria. E aí, quando você já não tivesse mais esperança nenhuma, faltando ali coisa de meia hora para o episódio terminar, você teria a cena do Rei da Noite lutando contra Jon Snow. E aí, o que acontece? Essa cena precisaria linkar com todas aquelas informações que a gente tinha antes com relação a Nissa e a Luminífera. O Jon Snow ele poderia estar com a espada dele ou com alguma outra, talvez a Veneno de Coração, porque existe a teoria nos livros de que a Veneno de Coração tem o potencial de ser a Luminífera por conta Veneno de Coração, porque o príncipe que foi prometido, né, na lenda do Azor Ahai, o príncipe que foi prometido, a esposa dele, ele diz que ela abre o peito dela e ele enfia a espada no coração dela e retira, entendeu? Então esse veneno de coração talvez casasse melhor ali com essa questão, com esse arco. E aí o Jon Snow, com essa espada, ele iria falar assim, tem a teoria, não sei o que, estaria todo mundo sabendo, você teria essa construção. O Jon Snow iria enfiar a espada no coração da Daenerys e iria tirar a Luminífera. De alguma forma a espada iria ficar mágica, suficientemente capaz de derrotar o Rei da Noite. Por quê? Se você voltar lá no capítulo 3, na hora que a Arya chega e tenta matar, ela não consegue matar o Rei da Noite. Porque quando ela enfia a adaga de aço valeriano, ela não teria o mesmo efeito. Isso teria sido fantástico, velho. Teria sido uma coisa sensacional, para mostrar que o Rei da Noite ele tá um nível acima. Se você ataca qualquer um com a adaga de aço valeriano, ele morre. Mas no livro não tem o Rei da Noite, mas na série, já que tem o Rei da Noite, ele precisa ser um pouco mais forte. Ele precisa ser um pouco mais poderoso, um pouco mais resistente. Então ele tinha que ter resistido a isso. Você poderia sair até ferido, sangrando gelo. A Luminífera, assim, é a espada que, quando atingisse o Rei da Noite, ele iria de fato morrer, entendeu? Isso iria criar uma série de conexões interessantíssimas e ia ir resolvendo um monte de teorias que os fãs criaram que simplesmente foram por água abaixo, simplesmente porque a série cagou e andou pra isso, né? E a Daenerys iria morrer não porque ela ficou louca, porque ela tava doida. Ela poderia até estar um pouco meio desequilibrada, mas ela mesma ia falar, me mata, eu me sacrifico por isso. Ela mesma iria pedir pro Jon Snow morrer. Ela teria uma morte muito mais heróica, você teria uma questão muito mais coesa com relação a isso. O Jon Snow faria um sacrifício imenso. E no fim das contas, você teria uma arma realmente poderosa para confrontar o Rei da Noite. E no Salão do Trono, com a neve caindo, o Salão do Trono destruído por conta da luta dos dragões, por conta do fogo, por conta daquela bagunça, Jon Snow lutaria contra o Rei da Noite e iria derrotar ele, o Jon Snow, que seria o futuro rei de Westeros, e faria mais sentido o fato de ele ter sido revivido para fazer justamente isso, que é a função dele, ou seja, ele seria o Azor Ahai na série. Eu sei que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como que eles iriam dirigir isso, eu não sei, é um problema deles. Já que eles fizeram uma direção muito bacana no episódio 3, mas que foi falha em termos de roteiro. Se eles utilizassem essa mesma capacidade que eles já tinham há um bom tempo, desde a 5ª temporada, em criar essas batalhas sensacionais, você teria o último episódio de Game of Thrones catártico, cara, como nunca se viu na história da TV mundial. Tava todo mundo imaginando que isso seria mais épico do que no cinema, seria uma coisa simplesmente sem precedentes. E foi basicamente o que as pessoas imaginavam. Então se você tivesse tido essa luta no final, no Trono de Ferro ali, Rei da Noite, Jon Snow, bate a espada. O Jon Snow nem lutou contra o Rei da Noite, Jon Snow, pô, peraí, velho. Então se você tivesse isso, você teria tido um final muito mais foda, eu acho. Jon derrotaria o Rei da Noite com dificuldade. Aí no fim, os exércitos de mortos caem.
E aí a câmera ia afastando do Trono de Ferro, saía e mostrava Porto Real desolada, completamente destruída. Pensa pra você ver que legal, alguém narrando, mesmo que seja em off. Game of Thrones às vezes fazia um pouco isso, eles evitavam narração em off, evitavam flashback, mas se você tivesse uma narração em off falando aí o Jon Snow se tornou rei, mesmo a contragosto, porque ele era o verdadeiro herdeiro, e Tyrion ficou ao seu lado como seu conselheiro, e Podrick homenageou a Brienne, o Jaime morreu durante a batalha, o Jaime teria que ter morrido nessa batalha também. E aí, no fim das contas, você falaria, aí a Sansa governou o norte, que se separou, e aí as Ilhas de Ferro foram governadas por Asha Greyjoy, no caso, na série ela se chama Yara. E no sul você teria o Príncipe de Dorne, e aí você teria esse separatismo, cada um pro seu lado, e a Arya velejava para o oeste. Beleza, terminou, sensacional, sobe os créditos, todo mundo batendo palma, muita gente chorando. Igual os fãs de Harry Potter quando Hogwarts foi destruída, quem se lembra? E aí ficaria muito foda. Já teria sido um final assim, que você ia ficar... Mas não acabou. Teria uma cena pós-créditos. Nessa cena pós-créditos, lá no norte, bem distante mesmo, bem lá nas terras do Sempre Inverno, você teria a câmera passando rapidão, bem no final, com aquela música sinistra. E a câmera para em cima de um cadáver, vai se aproximando lentamente. Na hora que chega em cima desse cadáver, abre os olhos azuis, brilhando. Mano, tchau. Me diz você se isso não seria mais foda do que o Tony Stark enganando o Thanos pra poder dar estalo. I'm Iron Man. Pá! Eu sou o Jon Snow. Rei da Noite, você já era. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou e compartilha naquele grupo de amigos que ninguém gostou do final de Game of Thrones. Não seria um final muito mais foda, hein? Gente, eu acho que a HBO devia ter me convidado pra poder ser roteirista, velho, da série. E se você gostou, não se esquece de conhecer o meu livro lá, porque o meu livro tem essa pegada. Eu prezo muito por isso. Minha história também é muito foda, você vai gostar muito. Não se esquece de ouvir meu audiobook que eu tô deixando aqui nos cards, beleza? Se inscreve no canal, não se esqueça, eu agradeço muito que você tenha assistido o vídeo. Até o próximo vídeo, tchau!